É que agora é que são elas. Estamos de volta nesse segundo bloco, né? Antes, no primeiro, conversamos muito sobre Grêmio Internacional e nesse segundo bloco, no oferecimento de Clube Chimarrão, Roda Lu Lanches, Mini Mercado Alves, Mini Mercado Super Bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro. E comigo aqui está Rodney Brocanelli, de São Paulo, jornalista, e para falar um pouquinho de como está o pessoal hoje, principalmente o torcedor corintiano, com a saída do treinador Carille, que foi para a Arábia Saudita, né? Ele tinha dito no ano passado até que não sairia por caminhão de dinheiro e fez o contrário hoje. Então, como saiu essa questão ao torcedor corintiano? Muito boa tarde, Rodney. Boa tarde, Clairene, boa tarde aos ouvintes da Rádio Estação Web. Estamos aqui à disposição. Realmente o grande assunto do futebol paulista é a saída do Carille, monopolizou aí a última semana, né, praticamente, do noticiário aqui do futebol, a saída do técnico campeão brasileiro e bicampeão paulista, que agora vai ganhar um belo dinheiro lá no futebol árabe. E isso é importante, né? Eu acho que é um reconhecimento. Eu acho que o Tite fez um caminho muito parecido também, né? Foi treinar também, se eu não me engano, o mesmo time, né? Eu não vou lembrar também, mas de qualquer forma a Arábia realmente tem uma tradição aí de receber técnicos, futebol árabe, melhor dizendo, tem uma tradição de receber técnicos brasileiros, não é de hoje, desde os anos 80, o Tele trabalhou lá, Evaristo de Macedo, Abel Braga, então essa relação do Brasil com o futebol árabe é bem estreita, né? Então o Fábio Carille ele acabou de dar uma entrevista aqui coletiva, e ele disse que um dos planos dele é justamente tentar recuperar a credibilidade dos técnicos brasileiros no exterior. Então, eu acho que pode ser uma plataforma, a saída dele para o futebol árabe, para o Al-Haida, pode ser uma porta de entrada para que, de repente, ele consiga aí alçar voos maiores na Europa, que está bem pertinho, né? Está bem pertinho lá do mundo árabe. Exatamente, isso é muito importante. E como fica o Corinthians com essa situação? Se eu não me engano, é o Osmar Loz que vai assumir, né? Isso, vocês devem conhecer bem o trabalho do Osmar Loz aí, porque ele passou algum tempo no Internacional. A rigor, eu acho que não vai mudar muita coisa. Eu acho que o próprio Osmar Loz ele não vai promover reformas tão radicais na forma de jogar do Corinthians nesse primeiro momento, tá? Pelo menos até a parada para a Copa do Mundo. Aí alguns clubes vão fazer uma intertemporada. Aí eu imagino que o Osmar vai fazer alguma adaptação, algum ajuste aí à sua forma de pensar futebol. Mas em princípio acho que não vai mudar nada. Talvez a única coisa que muita gente tem falado aqui, eu até certo ponto concordo, é que o Corinthians vai defensivamente vai ficar muito mais fechado do que na época do Fábio Carille, até porque faz parte da filosofia do Osmar Loz, trabalhar com uma equipe mais fechadinha, uma defesa bem sólida, e agora ele precisa achar soluções aí para o ataque, né? O Fábio Carille conseguiu criar aí a figura do falso 9, o Rodriguinho, o Jadson aí aparecendo como elementos aí para fazer os gols. Só que talvez o Rodriguinho saia também agora, vá embora também até para o mesmo time do Carille. Isso aí é uma questão que vai se definir aí nas próximas semanas, mas o Osmar Loz vai ter que pensar agora do meio campo para frente. Outros nomes vão sair, o Ángel Romero, que a gente elogiou bastante aqui na entrevista, na outra entrevista que nós demos aqui no seu programa. Então, eu creio que o Osmar Loz vai ter algum trabalho para procurar elementos certos para manter a identidade do Corinthians, o padrão de jogo corintiano, Clairene. Pois é, nessa questão, né, até porque eu acho que o Carille conseguiu encaixar muito bem o Rodriguinho nessa função, se tornando um dos jogadores muito importante da equipe do Corinthians, e com a saída dele, na questão de grupo, recomposição, pode ser um momento muito delicado. Para sorte, eu acho que para a equipe do Corinthians, propriamente dito, é a parada para a Copa do Mundo, né? É verdade, não só para o Corinthians, mas para muitas equipes, né? Realmente a gente teve um primeiro semestre aí vertiginoso, com vários jogos aí no meio de semana e no final de semana, aquilo que a gente fala de calendário, né? Então eu acho que essa parada da Copa vai ser fundamental para algumas equipes poderem se recompor e alguns técnicos também poderem repensar as suas estratégias de jogo. Então
eu repito, eu acho que o Osmar Loz vai ter um tempinho aí para poder, quem sabe, fazer alguma adaptação a estilo de jogar do Corinthians. E tem, quem sabe, até poder encaixar o Roger, né? O Roger que já fez o seu primeiro gol aí na partida contra o Sport no último domingo, no último final de semana. Então, quem sabe, eu acho que ele pode encaixar o centroavante que saiu aí do Internacional, chegou no Corinthians, e ele pode passar a vir a ser titular aí, né, nessa reta final aí de temporada. Exatamente, então isso é importante, até porque estamos em início ainda do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na ponta de cima, mas acho que no momento a melhor classificação na Libertadores, está na ponta, também brigando na ponta com o Atlético Mineiro, é a equipe do Palmeiras. A minha preocupação sempre foi no início na questão do Roger Machado, ele está tendo resultado, mas por que existe uma cobrança muito grande em cima dele aí em São Paulo? Porque o torcedor palmeirense é muito passional. A gente até esboçou isso, falar sobre isso na entrevista anterior. O torcedor palmeirense é passional, muita gente não engole essa sequência de derrotas para o Corinthians. Também teve toda aquela polêmica lá do Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista. Então, realmente, muita gente, apesar de toda a polêmica em torno da possível interferência externa, o Palmeiras não fez um bom jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Eu acho que o grande problema do Palmeiras, a grande pedra do sapato hoje, nessa temporada, chama-se Corinthians, porque o jogo do Palmeiras não consegue encaixar com o jogo do Corinthians. De alguma forma, eu acho que talvez até por causa do excesso de jogos, se eu não me engano, foram 4 até agora, 2 do foram 4, foram 3 do Campeonato Paulista, incluindo as 2 finais, e mais um aí do Campeonato Brasileiro. Então, essa sequência de derrotas acaba deixando, essa sequência de resultados ruins, embora o Palmeiras tenha ganho a primeira final lá na Arena Corinthians, mas realmente a gente também, o torcedor palmeirense tem viva na memória os jogos do ano passado, em que o Palmeiras realmente não conseguiu derrotar o adversário. Mas de qualquer forma, eu acho que passa por um componente muito mais passional do que por qualquer outra coisa. O Palmeiras realmente na Libertadores tem jogado bem, tem tido bons momentos nos jogos. Eu acho que você ganhar do Boca Juniors, independente do elenco que o Boca Juniors tenha, mas existe uma mística. O Boca Juniors é um time que eu acho que ele é mais ou menos como o Corinthians aqui. Pode estar jogando com um elenco milionário, com jogadores de alta qualidade, ou pode estar jogando com jogadores operários, mas Corinthians e Boca são times que acabam se superando e acabam conseguindo aí grandes resultados. Então o Palmeiras conseguiu ganhar de um Boca Juniors que tem essa mística toda por trás, tem La Bombonera, fez uma excelente partida lá em Buenos Aires, mas mesmo assim a torcida do Palmeiras não está satisfeita, e até por causa disso, porque a passionalidade, eu acho que é algo que norteia muito as ações da torcida do Palmeiras, Clairene. Pois é, eu observo isso muito, até porque acho que também no ano passado houve essa precipitação também do Atlético Mineiro, porque o Roger Machado no Atlético Mineiro no ano passado se classificou como o melhor time do grupo. Creio que depois o Atlético Mineiro teve alguns frutos na questão do Campeonato Mineiro em cima da questão do Roger, acho que no campeonato no geral, mas na Libertadores o Atlético foi o melhor grupo e o Roger em seguida foi demitido. E essa questão que ele está conseguindo no Palmeiras agora, claro que existe muito essa questão do clássico, não está conseguindo ganhar do Corinthians, essa pressão também é muito grande, mas eu acho que tem que ver no entorno de tudo que está acontecendo, né? Uma coisa que eu estava pensando outro dia, o Grenal aí em Porto Alegre diria que é um campeonato à parte das competições que tanto Sim. o Grêmio como o Internacional estão disputando aí na sequência. Só aqui, de uns tempos para cá, o Corinthians e Palmeiras também virou um campeonato à parte. Então, eu acho que é isso que deixa a torcida do Palmeiras insatisfeita. Outra coisa também que uma reclamação que se faz muito a respeito do trabalho do Roger, que eu não acho um demérito, é que ele não faz muitas alterações táticas. As alterações dele nas partidas de jogadores
são aquelas que a gente chama por 6 por meia dúzia, ou seja, ele tira um Felipe Melo para colocar um Thiago Santos, ele tira um homem de lado para pôr um outro homem de lado de campo, e o que eu acho que talvez a torcida do Palmeiras esperaria era um técnico com ideias mais arrojadas. Não sei se isso daria certo do ponto de vista de resultados, mas eu acho que eu vejo isso muito nas redes sociais, o pessoal reclamando muito de um certo conservadorismo do Roger na hora de mexer na equipe, na hora de fazer alterações. Ele não gosta muito de fazer alterações táticas, ele faz a alteração de jogador, ele não muda, ele não mexe em posicionamento. As alterações táticas são aquelas que já são manjadas, a movimentação dos homens de frente. Então, às vezes, o Dudu vem pelo lado direito, ele muda para o lado esquerdo, vice-versa. Mas, tirando isso, eu acho que o pessoal esperaria mais um pouco do Roger Machado nesse ponto. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que o Palmeiras tem feito boas partidas, especialmente na Libertadores. Eu acho que a prioridade do Palmeiras tinha que ser a Libertadores, até porque eu acho que é o sonho de consumo aí de todos os grandes clubes brasileiros, Clairene. E o São Paulo correndo por fora, como está a expectativa do pessoal na questão do São Paulo, com Diego Aguirre? O Diego Aguirre está começando a fazer um bom trabalho, está começando a extrair aí alguns bons resultados, teve uma vitória muito boa aí no último domingo contra o Santos. Na entrevista coletiva ele elogiou bastante o trabalho dos veteranos, mas ele está destacando bastante os novos, os jogadores mais novos, Marcos Guilherme, os jogadores da base, né? Mas de qualquer forma, uma coisa que deixa ele, não está trazendo muita satisfação para ele é realmente a questão de ampliar o resultado, né? De matar o jogo. Então o São Paulo fez 1-0 e depois no segundo tempo o Santos acabou tendo mais posse de bola, acabou pressionando mais, o que é natural de uma equipe que está atrás no placar, e o São Paulo teve as oportunidades para conseguir matar o jogo e não o fez, né? Então isso foi uma vitória mais ou menos sob risco, e o Diego Aguirre não ficou muito confortável com essa situação, mas eu acho que está fazendo um bom trabalho. O São Paulo, aquilo que a gente fala, está passando por um problema muito grave aí na sua administração. Acho que ainda existem ecos aí da crise política no São Paulo, que chega dentro do vestiário, mas eu acho que o Diego Aguirre, tendo tempo e tendo tranquilidade para trabalhar, pode fazer com que o São Paulo chegue aí a voos mais altos. Não sei se pode chegar aí a um título de Campeonato Brasileiro, mas pode ficar aí na briga por uma vaga na Libertadores. E eu acho que São Paulo tem totais condições de estar nessa briga. Quem está por fora esse ano é o Santos, né? Pois é, mas é aquela coisa, né? Contratou um técnico que não tem muito a ver com o DNA, né? A gente até falava anteriormente, né, na outra entrevista, que talvez eu não me surpreenderia se o Santos realmente fosse conseguir bons resultados. Até conseguiu, até de certa forma conseguiu, mas não sei, eu acho que alguma coisa acabou se perdendo no meio do caminho. Eu acho que o Jair Ventura é um técnico que ele precisa ser mais maleável, ele precisa ser um pouco, ele precisaria ser um pouco mais não tão fiel aos seus princípios táticos, né? Então, por exemplo, a torcida do Santos gosta do time jogando para frente, aquela coisa do DNA ofensivo, que sempre fez parte da característica do Santos, de jogar para frente, ganhar, se possível até golear, mas o Jair Ventura veio com uma proposta mais defensiva. E é claro, tem outro ponto também que muita gente não lembra, mas o Santos também é uma equipe que mudou de presidente agora há pouco. O atual presidente também está vivendo problemas internos. O Santos não tem dinheiro para contratar e a utilização da base também não está sendo feita de acordo com a tradição do Santos. Então tem todos esses problemas, o que eu acho uma pena, porque eu imaginava que o Santos pudesse surpreender, pudesse ser a equipe que pudesse realmente fazer uma boa figura em algumas competições, mas de qualquer forma o Santos tem todos esses problemas, tem todas essas problemáticas. Vamos ver, eu espero que nessa parada da Copa do Mundo o Jair Ventura pense um pouquinho mais e procure encontrar soluções que façam o seu time ter uma consistência defensiva, mas que ele possa também conseguir aí bons resultados jogando do meio para frente. Isso é importante, né? Até porque o Santos sempre tem tradição. E a gente está encerrando já, chegando no final, sempre é uma honra contar contigo. E aproveitar para... tu faz parte do Ferras do Rádio, né? Pois é, eu queria... 10 anos hoje. Pois eu queria
destacar, né, que eu tenho, além do meu trabalho como comentarista esportivo na Trianon, na Rádio Trianon aqui de São Paulo, na Prêmio Esportes, eu também tenho o blog Rádio Amantes, que fala sobre rádio, que é uma das minhas paixões. O rádio e o futebol são dois assuntos que eu gosto, dos quais eu gosto muito. E eu tenho um canal eu criei um canal no YouTube até meio por acaso, né? Que na verdade a intenção dele não era nem essa, mas depois com o passar do tempo ele acabou virando uma espécie de ferramenta do meu blog Rádio Amantes no Ar, porque é por intermédio desse canal no YouTube que eu consigo postar os vídeos e os áudios com grandes registros do rádio. Então ele fez agora, ele está fazendo 10 anos, ele fez em março, só que eu só fui me dar conta disso essa semana. Então eu fiz um registro, então o canal Feras do Rádio, do YouTube, com grandes registros aí de rádio. Tem até você, Clairene, tem muitas narrações suas nele lá, tem grandes momentos do rádio, tem os meus programas lá, o Rádio Amantes no Ar, e outras narrações, outras que tem Gil Gomes, que para quem gosta aí de rádio tem Gil Gomes, Li Correia, Valdir Amaral, Jorge Cury, Pedro Ernesto, tem todos esses nomes lá em registros sensacionais, históricos ou atuais. Então eu queria deixar a todos o convite para se inscreverem no canal. É só entrar lá no YouTube e procurar na ferramenta de busca Feras do Rádio, e você tem lá todas as atualizações, você terá acesso aí a um material aí de 10 anos aí que eu coletei e arquivei ao longo desse tempo. Isso é muito importante, parabéns pelo canal, isso é importantíssimo e é muito bom, e sempre ter essas informações para o povo no Brasil é muito importante, parabéns. É verdade, né, gente? E uma coisa que me deixa muito feliz é que o canal está bem acessado, tá muito bem de inscritos. Como eu falei, começou meio que por acaso, né? Então as coisas que começam por acaso acabam de alguma forma dando certo, né? Muitas coisas que começam por acaso acabam crescendo sem a gente saber, e eu fico muito feliz com toda essa repercussão. Isso é importante. Quero te agradecer pela entrevista, por estar sempre conosco aqui com a gente. Quando apertar um pouquinho, quiser mais informações de São Paulo, vou te ligar de novo, vou te incomodar de novo, tá bom? Pode incomodar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Sempre que vocês quiserem, a gente fala aqui sobre futebol e outros temas aí palpitantes sobre o fabuloso esporte bretão que consagrou o Pelé. Com certeza. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Boa tarde, Clairene. Grande abraço a todos aí.